Olá a todos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os dízimos. Vamos estudar o que fala sobre primícias e dízimos nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas, livro de Neemias, Salmos e Provérbios. Antes disso, queria apenas pedir para que, ao final do vídeo, você deixe o seu gostei ou não gostei. E caso não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série com a gente, basta se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. O título é 20 pães satisfazem 100 homens. No versículo 42, e um homem veio a Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães da cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: dá ao povo, para que coma. No versículo 43, porém, seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Observe que, quando eles entregam os pães das primícias, Elias manda que deem ao povo para que comam e se fartam. Ou seja, ele não quis ficar apenas para ele quis repartir. Pegou as primícias e disse: dá ao povo. Nas igrejas, a maioria dos pastores dá para o povo para que comam e se fartam, correto? A resposta é não. Muito ao contrário. O povo que dá o pouco que tem e muitas das vezes passa até fome, e a grande maioria dos pastores vivem na fartura, principalmente os da teologia da prosperidade. Depois de 2 Reis, vamos falar em dízimos e primícias em 2 Crônicas, no capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, o título é Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas. No versículo 2, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. No versículo 3, também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das festas de lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E a gente já viu tudo isso nos vídeos anteriores. No versículo 4, e ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que pudessem dedicar a lei do Senhor. No versículo 5, e, depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e do mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos, de tudo trouxeram, em abundância. No versículo 6, e os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, trouxeram também dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. O rei Ezequias vai reinar em Jerusalém e vai estabelecer as turmas dos sacerdotes e levitas, e vai estabelecer para que o povo volte a entregar os dízimos e as ofertas no templo. Lembrando que Deus não pediu para ter construção do templo, ele apenas permitiu que isso acontecesse. Isso é tema para outro estudo. O que Deus criou foi o tabernáculo. Agora, já no livro de Neemias, Neemias capítulo 10, o título é Os nomes
dos que selaram o concerto. No versículo 35, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. No versículo 36, e os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, a lei de Moisés, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor. No versículo 37, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. No versículo 38, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Vocês que já acompanharam o nosso estudo sabem exatamente do que a gente está falando. Caso você não tenha assistido, eu aconselho que você volte e acompanhe toda a nossa série para entender melhor essa parte. Em resumo, foi designado para governar, Neemias, no caso, foi designado para governar e reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias também teve grande participação na revitalização da adoração em Jerusalém, santificando a nação ao conduzi-la a uma renovação da aliança através da leitura e exposição da lei feita pelo sacerdote Esdras. Aqui tem as referências, caso você queira procurar, da confissão dos pecados e do juramento em que o povo se prometeu em guardar os mandamentos da lei. Então, Neemias conseguiu fazer com que o povo voltasse a praticar as leis de Moisés, pois eles já não praticavam mais. Neemias também se preocupou com a celebração das festas judaicas, sobretudo a festa dos tabernáculos. As reformas de Neemias também incluíram um melhor apoio ao sacerdócio e a purificação do templo, a separação dos estrangeiros, a fim de que a corrupção religiosa e a idolatria fossem evitadas. Tudo isso já estava acontecendo lá. Então, quando Neemias chegou para reerguer os muros de Jerusalém, ele também aproveitou e organizou tudo isso. E a conscientização acerca do erro quanto ao casamento misto. Isso também já estava acontecendo. Se você ler a lei de Moisés, você vai entender que eles não poderiam casar em tribos diferentes. Então, vamos supor, a tribo de Levi só poderia casar com quem era da tribo de Levi. Um exemplo, cada tribo somente com cada tribo. Porém, eles não estavam apenas misturando uma tribo com a outra, mas também estavam casando com outras nações, digamos assim, com pessoas de outras nações. E na lei de Moisés isso não era permitido. Outro detalhe, e esse muito importante, é que no versículo 38, que a gente já leu, eles deveriam dar os dízimos dos dízimos e entregar nas câmaras da casa do tesouro, ou, como vamos ver em Malaquias, na casa do tesouro. Deixo bem claro aqui que a casa do tesouro definitivamente não é a igreja. Aliás, esses pastores e padres que ensinam isso deveriam ser presos, isso sim. Mas voltando ao assunto casa do tesouro, essa parte era uma câmara ou celeiro, como alguns chamam, que ficava ao lado do templo de Salomão, para guardar os alimentos que eram entregues nos dízimos. Ali ficavam também alguns tesouros e dinheiro pagos como tributos, por exemplo, o quinto, que já falamos em alguns estudos anteriores. O mistério do templo. No versículo 44, ainda no mesmo capítulo. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei,
para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. No versículo 45, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Ainda em Neemias, porém agora no capítulo 13, o título é Neemias remove diversos abusos. Versículo 5: E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Então, todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. No versículo 30, limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister. No versículo 31, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O contexto aqui é sobre os abusos e muitos erros que o povo já estava cometendo, como eu falei antes, após Neemias retornar para a Babilônia. Uma delas é que havia transformado a casa do tesouro, ou esse celeiro, onde ficavam os mantimentos, em um belo quarto para Tobias, por exemplo. E Tobias foi um inimigo de Neemias, pode-se assim dizer. Ele tentou de todas as formas derrubar Neemias e impedir que ele reconstruísse os muros de Jerusalém. Ele não era um israelita, ele não fazia parte dos levitas, ele não poderia estar ali na casa do tesouro. Ali apenas os da tribo de Levi, os que cuidavam do templo. Porém, ele inclusive dormia ali. Ele também relembra que o povo não entregava mais os dízimos e não sustentava os levitas, e por conta disso tiveram que ir para o campo de volta. Porém, ele fez com que todo Judá entregasse novamente os dízimos, ou seja, os levitas já não cuidavam mais ali do templo, porque eles não recebiam os dízimos e as ofertas, então eles não tinham como se sustentar. Por isso, eles tiveram que ir para o campo e, na verdade, trabalhar para ter um sustento, o que eles não poderiam fazer. Agora, nós vamos partir para Salmos. Salmos 78. O título é A salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. No versículo 51, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias de sua força nas tendas de Cã. Aqui está falando sobre a libertação do povo do Egito. Como pode observar, não tem nada a ver com a lei. Já em Salmos 105, o título é O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. No versículo 36, que é onde vai falar sobre primícias, feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Aqui, o próprio título já fala por si. Também não está se referindo às leis de Moisés, mas sim sobre a libertação do povo do Egito. Agora em Provérbios 3, versículo 1, Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. No versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. No versículo 10, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quem nunca ouviu essa palavra na igreja, não é mesmo? Quantas vezes isso foi pregado para que as pessoas devolvessem os dízimos? Esse provérbio foi escrito por Salomão, filho de Davi, descendente da tribo de Judá e construtor do templo.
Por isso, podemos vê-lo descrever algumas instruções do Eterno, como, por exemplo, não esquecer da lei e dos mandamentos. Lei essa que foi passada a Moisés rumo à terra prometida. Dentre essas leis, como já vimos no estudo, estão as primícias do que a terra produz, e por cumprir essa lei, os celeiros se encheriam. Então, pessoal, terminamos por aqui mais um estudo. E como podemos ver, essas palavras estão sendo dirigidas ao povo de Israel. Faz parte da constituição da nação Israel e, portanto, não nos cabe devolver os dízimos e, pior ainda, devolver para quem não é da tribo de Levi. Claro, se você acha que deve entregar parte do seu dinheiro nas igrejas, fique à vontade, o dinheiro é seu. Só quero deixar claro que estou seguindo o que diz na Bíblia e não o que um pastor ou padre nos diz para fazer. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.